Olá, meu nome é Roberto, sou um crente desengrejado, mas fiquei engrejado mais de 13 anos e eu ia 3 vezes por dia na igreja, então se multiplicar isso aí você já viu quanto que não vai dar. E todo esse tempo aí, acreditando em tudo que eles falavam lá em púlpito, tudo que o pastor falava eu achava que era aquilo e sempre fui alertado a examinar as escrituras, mas também não lia muito não, ficava ali, abre em Mateus, muito sacrifício, ia achar Mateus, daqui a pouco de um trechinho lá pulava para Gênesis, e daqui a pouco pulava lá para Apocalipse, e ficava aquele negócio ali, e daqui a pouco era tantas páginas que você ficava virando lá que se perguntasse assim, qual foi o primeiro livro que eu mandei vocês abrir, já ninguém sabia, porque abria toda hora ali, e na realidade ninguém entendia nada. O texto não batia com o contexto, era uma confusão e ficava enganando o povo ali. Então, quando eu comecei a examinar as escrituras, eu percebi que tinha algo de errado. Mas mesmo assim ainda continuei, eu falei não. Eu perguntava para alguém e falava, não, irmão, se ele estiver usando de má fé, ensinando errado ou algo parecido, eles vão se ver com Deus. Ah, irmão? Não esquenta a cabeça isso aí, então eu ia levando desse jeito. Só que chegou um dia que eu me deparei com uma luta muito grande. Eu era um cara dizimista fiel mesmo. Tudo que eu ganhava ali, pegava 10% e fora as ofertas, né? Então era assim, eu era muito fiel mesmo nisso daí. E chegou um determinado tempo que eu fui acusado de ter roubado energia elétrica da Eletropaulo. Eu era um cara santo. Entrei lá, aprendi a ser santo. Aprendi a ser otário, aprendi a ser um monte de coisa dessa natureza. Então quando eu fui acusado, que eu fui procurar os meus direitos, falei, mas eu não fiz gato nenhum e tal. Mas você vai ter que responder por isso. Eu fui procurar os meus direitos e direito mesmo não tinha nenhum ali. E a minha causa era perdida. Então eu orei a Deus, conhecia esse Criador como Deus e abri lá a Bíblia em Apocalipse, em Malaquias 3:10 e li ali, que ali está escrito que trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em vossa casa. Se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar bênção tais que venha a morar abastança, então fazei prova de mim, assim diz o Senhor. Só que era o seguinte, se realmente aquilo tivesse funcionando na minha vida, eu não estava sendo acusado de uma coisa, principalmente de uma coisa que eu não fiz. Então eu já comecei a observar ali, eu falei, outra, se eu tivesse feito, então esse Deus tinha me mostrado, ó, tira o gato, ou arruma ali, ou tira ali, faz alguma coisa sobre isso daí. Então o que aconteceu? Não aconteceu nada disso daí, pelo contrário, eu fui multado em pagar naquela época 23 mil reais. Eu com a minha esposa grávida, uma criança no berço, mais quebrado que arroz de terceira, eu não tinha condições de pagar. Mesmo eu estando errado, mesmo eu estando certo, se eu tivesse condições de pagar, eu tinha pago. Então, isso foi um dos fatos que me despertou a curiosidade. Eu abri a Bíblia e dei uns murros na Bíblia, taquei a Bíblia no chão, eu falei, ó Senhor, a partir de hoje eu não dou mais R$1, mais um arruelo em igreja nenhuma, porque está escrito aqui, ó, eu já estou há tantos anos na igreja e eu não vi isso aí acontecer na minha vida não, pelo contrário, depois que eu comecei a acreditar nesse Malaquias 3:10 aqui e nesse Malaquias aqui, eu estou indo para a roça, as coisas estão piorando, minha situação está mais feia que briga de cego, isso aqui eu não aceito, eu chorei muito, eu esperneei e não dei mais. E continuei indo na igreja, só que eu já passava a salva lá, que
O nome daquilo ali para mim é Aforte, que foi proibido pelo Salvador, isso daí, mas eles usam até hoje. Eu não conhecia também, né? Hoje eu não sou mais otário, mas eu fui otário um bom tempo. Bom, diante disso, quando eu fiz essa oração de não dar mais nada em igreja nenhuma, aí as coisas para mim, no outro dia eu fiquei preocupado, no segundo dia preocupado, eu falei, agora o que será que vai acontecer e tal, e eu apavorado com aquilo para pagar, e aconteceu de eu ficar mais preocupado com aquele tipo de oração que eu fiz. Só que o que aconteceu? Foi acontecendo um refrigério diferente no meu coração. E o meu trabalho, eu sou autônomo e as coisas começou a clarear, mas assim, da água para o vinho. Eu não pedi para Deus me abençoar no meu trabalho, não. Eu pedi para Ele me tirar daquela situação. E as coisas começaram a clarear e eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar mais e começou a sobrar e eu fiquei preocupado com aquilo. Fiquei preocupado. Aí fui estudar sobre o livro de Malaquias 3:10. Aí eu falei, agora eu estou entendendo. Tudo esses anos eu fui enrolado. Aí eu descobri que o dízimo era levado para os levitas que não tinha parte nem herança na terra. E não era dinheiro que os caras levavam, não era grana. Era grãos, semente, era mantimento que era levado para aquele lugar lá. E era só para aquele lugar, para os outros não. Então eu comecei a entender isso daí. Aí os pastores lá sempre pediam dinheiro, você não podia dar mantimento. E na igreja lá, a assistência social era falida. O único que não era falido ali era o pastor, porque os irmãos, você ia falar, Pai do Senhor, irmão, como é que o irmão está? Estou numa luta, irmão, olha, as portas de emprego não abrem, só via reclamação. Você ia saudar o Pai do Senhor, irmão, meu filho está na droga, não sai da droga. Ou até o pastor pedir oração, que às vezes o pastor estava numa situação também difícil, coitado, de repente ele também não estava nem sabendo. Mas a teologia que ele fez é focado nisso, para ele pregar aquilo, e ele acha que é aquilo, então ele começa a pregar aquilo. Mas a situação deles também, muitos deles, quando eles não eram o presidente do negócio, que é grana, porque quem ganha mesmo ali é o presidente. O coitado dos pastores que é submisso a eles, muitos deles não ganham nada. Eu tenho prova disso, eu via isso. Quando um estava morrendo, as mínguas lá, e eles faziam uma catadinha lá e fazia isso, né? Então era difícil, a situação de todos eles lá era difícil. Sendo que o Salvador falou que para a gente não se preocupar com isso daí, que a comida e as vestes eles dariam, que não ia nos faltar. Mas eu via pessoas ali passando às vezes até vontade de comer alguma coisa. Eu conheci irmão que veio pedir pão para mim que não estava com fome, ele e a esposa com fome. E nós estávamos indo numa vigília naquela noite, eu falei, eu vou comer alguma coisa. Ele falou, irmão, nós estávamos sem comer nada já tem um bom tempo, você não tem um pão para dar para nós? Então a situação dos irmãos era isso. Agora, e os irmãos não conseguiam ver isso, e muitos deles estão lá dentro até hoje e não conseguem enxergar essa situação. Então quando aconteceu essas coisas na minha vida, eu comecei a examinar, eu vi que o dízimo não era para os dias de hoje. E eu descobri também, quando eles falavam assim, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então dava a entender assim, olhando para ele, bom, e eu pensando em espírito, falava, bom, então tem que ir aqui na igreja. Mas a realidade é outra. Quando fala isso na Bíblia, não quer dizer que eu tenho que ir para a igreja. Então Davi, quando falou essas coisas aí, ele se tratava de outra coisa. Era uma cidade que ele queria, porque as outras cidades já estavam arrebentando tudo, estavam matando todo mundo. Então, e outra, isso daí não era nem para, era para analisar muito bem, para não ficar ensinando asneira para os irmãos. Então, eu achava que eu tinha que ir para a igreja. Mas Davi, quando falava isso, ele se tratava lá na época lá, quando ele ia para a cidade, talvez Jerusalém, alguma coisa assim, mas não que era igreja, não tinha nem igreja naquela época. E outra parte também, e muitas outras partes também que eles usam para cativar a gente para ficar na igreja, é tudo fora ele pega só aquele versículo ali. Então quando a gente lê tudo, a gente começa a entender. Porque
se os irmãos que estão ali congregando parassem de dar dízimo e oferta, o que eles iam fazer? Não ia ter mais pastor, não. Aí ia ter os verdadeiros mesmo que ia sair pregando na rua, porque o Salvador falou, vocês vão em dois e levam o evangelho. Não tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente. Se estiver concordando aqui na terra, estou concordando no céu. Agora, como é que pode você falar que vai ser salvo indo na igreja? Se você para de ir na igreja, você vai ser condenado. Isso é uma balela muito grande. Eu já estou há 4 anos, bem dizer aí, sem entrar em igreja nenhuma, e estou aí, ó, falando aí do Salvador, do Criador. Eu descobri até que o nome dele nunca foi Jesus. Se eu tivesse enfiado lá até hoje, eu ia ficar acreditando que é Jesus. Esses tempos atrás chegou um irmão, falou, eu fiz um serviço com um pastor aí, falou, irmão, onde você está congregando? Qual igreja você vai? Eu falei, irmão, não é igreja nenhuma. Eu não sou a igreja? Ele é, irmão, eu sei que você é igreja. Eu falei, então, como pode uma igreja entrar dentro da outra? Não, mas você tem que ir lá adorar Jesus. Eu falei, irmão, mas o Salvador falou que os verdadeiros adorariam o Pai em espírito. E ele falou também, quando você quiser falar com o Pai, você entra em seu quarto, você fecha a porta, que em secreto você vai falar com o Pai, que em secreto ele vai te responder. Eu falei, outra, irmão, esse Jesus aí, eu estava vendo aí, nunca foi Jesus. Ele é o sei, mano, é a Shua. Eu falei, meu irmão, se você sabe, por que você não prega a verdade então? Você como líder religioso, e está querendo me evangelizar, e está tentando me carregar para esses lugares, eu já saí dali faz tempo. Hoje eu sou aquele verdadeiro. Como o Salvador falou que chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então nós devemos passar isso para as pessoas. Pastor, você teria que falar para esses irmãos não ir mais lá. Eu deveria ter falado isso para ele, mas ele é muito meu amigo e tal, eu não achei conveniente fazer isso. Mas seria muito conveniente, vocês pastores que vão estar me ouvindo aí, que logo isso que eu estou falando aqui vai estar no YouTube, vocês têm que chegar, pastores, líderes religiosos, parar de ficar abrindo essas sinagogas aí dos cães gulosos. Você sabe falar disso, você sabe que é cão guloso? Ó, pastores, cão guloso é aquele que Isaías falou lá em 56:11. E vocês, irmãos, que estão indo nessa sinagoga aí, que vocês têm pastores, têm líderes religiosos, se trata disso. Porque o verdadeiro pastor, ele nunca cobrou uma arruela de ninguém. Ele sempre falou da salvação, que era só para crer nele. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Agora esses cão gulosos aí, se você não der o dízimo, você está roubando ao Senhor. Isso é uma balela, é uma mentira muito grande. Então, pastores, vocês que estão aí me ouvindo aí, é o seguinte, liberte esse povo, solta eles, porque aí eles estão presos. Aí não tem 99 não, aí tem mais de 100 presos aí. Então eles estão presos, ouvindo essas carniças que vocês falam, esses absurdos. Porque na realidade, eles estão presos a dogmas religiosos, que não pode usar bermuda. Se eu sair, na época que se um irmão visse eu com uma bermuda dessa aqui, ó, eu estava escandalizando. Se eu deixar meu cabelo crescer, ou rapar muito careca, ou coisa parecida assim, ou usar alguma coisa, eu estaria escandalizando. E vocês aí, Isaías 56:11, o que vocês têm a me dizer? O que você tem a dizer, né, para o povo? Vem, traz os dízimos, traz oferta. E naquele dia, que o Criador vai chegar em vocês e vai falar, apartai-vos de mim que eu nunca os vi e eu não os conheço. E você vai falar, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. Quem mais faz isso nos dias de hoje? Quem mais fala em língua estranha lá no púlpito, lá que ninguém entende nada? Quem fica profetizando lá, que ninguém entende nada? Que são tudo umas profetadas. Tem um pastor que trabalha comigo no meu serviço, eu perguntei para ele assim, eu falei, ô pastor, me responde uma pergunta.
Você entende aquelas línguas estranhas que falam, né? Eu sei que lá fala porque você é da Assembleia de Deus, eu fiquei muitos anos lá. E até eu mesmo falava, mas só que eu nunca entendi nada que eu falava. Eu tentava entender lá, orei muito a Deus para essas revelações, mas eu nunca tive, jejuei muito. Subi em cima do telhado, orava, jejuava, mas eu não entendi nada. Falava que entendia alguma coisa, mas eu não entendia nada. Me diga uma coisa, pastor, você entende? Ele já estava meio assim sem saída, que não tinha resposta porque eu falava para ele. Falei, pô pastor, me responde, você é formado em teologia, eu sou um cara analfabeto, não tenho nem estudo, mas não sou otário. Eu vejo o seguinte, se eu falar para minha filha que 3 vezes 4 é 12, eu não vou falar para ela que 3 vezes 4 é 24. Ou eu não vou falar uma coisa que ela não entende. Eu tenho 3 filhas e eu falo para ela, é assim, 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 porque eu quero que ela aprenda. Eu não quero que ela cresça ignorante. Então eu falei, ó, pastor, então veja bem, eu acredito que o Criador também não ia dar essas rajadas de língua que eles falam, ó, recebi uma rajada de língua lá do céu que Deus me renovou, Deus fez isso, mas no outro dia o cara está com os mesmos problemas, no outro dia ele está doente, a mesma coisa, ele vai no médico e não foi curado coisíssima nenhuma, ele está lá sendo enganado por líderes religiosos. Então me responde para mim, pastor, para não fugir da linha de raciocínio. Falei, para mim responde uma pergunta, você entende? Ele está virado, já bravo, ele falou, eu entendo. Falei, entende? Eu não entendo. Falei, então me traduz aí para mim aí, o que é charabacaia? O que eu ouvi de charabacaia na Assembleia de Deus é brincadeira. Então, né, uma coisa que ele falou, ele não conseguiu traduzir para mim charabacaia. Falei, pô, você está estudando inglês, você já fala alguma coisa em inglês. E você traduz certinho. E você começou há pouco tempo a estudar isso daí. E você falou para mim que está há mais de 15 anos lá e não sabe o que é charabacá. Então você está sendo enganado também, Val. Alguma coisa está acontecendo de errado lá. Porque é impossível Deus ficar te ensinando 15 anos a mesma palavra e você não sabe. Charabacá é todas as igrejas falam. E que caramba que é esse charabacá é que eu não entendo? Eu gostaria de saber. Porque o Criador, eu acredito que ele fez as coisas muito certas, ele não fez para enganar ninguém. Então tem esse negócio todo aí, que eu não consigo entender. Então veja bem, meus irmãos, hoje, infelizmente, o povo está sendo enganado. Então tá aqui, ó, estou pondo esse vídeo aqui, justamente para um meio de evangelização, e um meio de falar para os meus irmãos sair dessas igrejas, ficam soltos. Observa lá no deserto, lá, quando o faraó perseguiu o povo de Deus, que Deus tinha arrancado o povo dele de lá das garras de faraó e veio ali e ficaram ali no deserto. O que eles comiam quando que caía do céu lá? Não era o maná? E faltou maná para eles? Não faltou. Agora veja bem, meus irmãos. Quando você sai de uma sinagoga dessa dos cães gulosos, que eu acho bom vocês lerem Isaías 56, vocês vão saber o que é isso. Vocês entram no deserto. E o deserto hoje é espelho das coisas de lá, que aconteceu lá. Na velha aliança. É espelho aquilo. Hoje para você comer o maná que cai do céu, você tem que ir para o deserto. Não mudou. Só que é o deserto espiritual. Aquele lá é carnudo. Hoje não, hoje é espiritual. Se você estiver dentro de uma sinagoga dessas dos cães gulosos, você acha que é espiritual, mas não é. Porque se você é um homem espiritual e você é levado pelo Espírito para lá e para cá e tal, que eles falam, você não precisaria de dar dízimo e oferta. Você não precisaria dar nada disso. Mas como é matéria, é apalpável, você tem que dar. E tudo que é apalpável não é espírito. O Criador é espírito. O Salvador é espírito. Então é necessário que nós buscamos Ele em espírito. Agora, como é que você vai buscar Deus comprando Ele? Falar, Senhor, eu vou te adorar hoje com dízimo e oferta. Isso é um absurdo muito grande. Você está comprando a Deus, meu irmão. Você está querendo tapar o sol com a peneira. Você não vai receber nada dele lá não. E outra, vou dizer uma coisa agora aqui, hein? Você quer seguir o Salvador? Então é o seguinte.
Você tem que pegar as riquezas que você ajuntou aí na terra e dividir com os pobres. E seguir ele, é isso que ele mandou. Falou para não ajuntar tesouro na terra, que vem atrás e a ferrugem a consome. E aí, amado? Como é que fica numa situação dessa? Para começar, você tem duas casas, ó, meu irmão, ó. Pode ir dando uma lá, ó. Tá certo? Porque você vai lá, toma aquela ceia lá, enganosa, depois você vai no banheiro lá, ó, você mija e caga aquilo lá. Ele vem falar pra mim que é espiritual, que você é balela. As coisas espirituais não é apalpável, não. Os verdadeiros mesmo adoradores, ó, é em espírito, tem pensamento. Você está entendendo? E o Pai procura os verdadeiros que adoram Ele em espírito. Agora você vai buscar Deus em espírito para Ele abrir uma porta para Ele... Meu irmão, é o seguinte, rapaz, eu tenho 3 filhos e uma esposa. Certo? Eu falo isso para elas, falam que eu estou maluco, que eu estou louco. Mas é verdade, quando eu olho para o sapato de uma que está furado, ela não precisa nem orar a Deus. Se eu ver, eu tiver uma grana, eu vou lá e compro. E geralmente eu tenho. Por incrível que pareça. Hoje eu tenho mais do que antes. Para começar, começa a sobrar por causa das ofertas que eu não dou mais. O dízimo eu já não dou mais. Lá também não perco tempo. Você está entendendo? O Salvador falou para nós amar o nosso próximo. Eu pego minhas filhas, vou lá, como um lanche, como um sorvete, me divirto, pego o cachorrinho, vou dar um rolê com elas, e estou aí. Elas precisam de alguma coisa, vai comprar, vai. Não tem faltado nada. Não tem faltado nada. Está todo mundo reclamando aí da situação, mas... não é bem assim não. Quando a gente começa a buscar o Criador, começa a fazer as coisas como Ele mandou, acabou. Meu irmão, não vejo diferença nenhuma. Você ser um católico, ou ser um evangélico, ou ser um espírita, ou coisa parecida, é tudo a mesma coisa. O que você tem é que não tem religião nenhuma, rapaz. Se você tem o Salvador, e você tem a Maria, a Maria e o pastor é igual. É igual. Ele fala para você não adorar a Maria, mas ele fala para você ir na igreja. E que diabo, quem deu o nome daquilo lá de igreja? Igreja, pelo que eu conheço, somos nós, que somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a sinagoga do Criador. Mas ele lá não, ele falou que não habita em templo construído pela mão do homem. O que você está fazendo lá? Não, amado, é em espírito. Deus vai guardar lá, ó, vai proteger seus filhos. Amado, vou dizer uma coisinha para vocês. Ó, vai na onda deles não, vocês vão dançar. Eu dancei 13 anos, não é que eu sou um cara, eu não tenho estudo, mas não sou otário não. Certo? Eu quando era criança, meu pai já me ensinava a não mentir, a não roubar, e não pegar nada de ninguém. Tá entendendo? Meu pai sempre falou assim, não falar palavrão, não falar besteira. E meu pai não é igreja não. Ele tinha os vícios dele lá, tal, de cigarro, esses negócios aí. Mas ele falava isso pra mim e pro meu irmão, só somos 2 irmãos. Então, e eu tô aí, ó. Eu escutei muito isso daí dele. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi que eu não podia fumar. Eu entrei lá fumando. Você tá entendendo? Beber nunca gostei de carro, achei um negócio muito ruim aquilo ali, mas a realidade é uma só, varão. Nós devemos buscar Deus em espírito. O Salvador falou, ó, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você quer ver uma coisa? O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito. Aí, o crente fala, onde nós devemos adorar o Senhor? Em Jerusalém? Lá no monte? Lá na sinagoga? Aonde? E ele falou assim, em nenhum desses lugares. Chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Porque o tal procura os verdadeiros adoradores. O Criador está te procurando, irmão. E você está se arrumando por aquela gravata. Você sabe o que significa gravata? Olha, a gravata que eles usam lá, e se você não tem gravata, você para ser um crentão, você tem que ter gravata e ter uma barriguinha. Tem que ser meio gordo. Mas a gravata é essencial. Agora aquela gravata não serve para nada, amado. Não serve para nada.
Aquilo ali é símbolo de autoridade. Serve para isso. Para pôr dedo no coitado do irmãozinho lá. E tem símbolo, sabe do que? Mais do pênis. Eu estava fazendo uma busca aí que eu gosto de saber como é que até onde eu fui enrolado nisso daí. Eu não tenho mais nenhuma gravata e nem quero. E nem quero. Se vocês não estão acreditando, vai lá no Google, lá, procura lá que vocês vão ver lá. Vocês vão achar. Coloca lá também qual é o verdadeiro nome de Deus. Começa a procurar, cara. Começa a vasculhar. Quando lê a Bíblia, não lê lá o capítulo não, lê tudo. Se você ler Isaías 56:11, você vai ver lá que todos os pastores, sem exceção, são todos cães gulosos. Mas é conveniente que você vai lá ler. Se você ler mais abaixo, mais um capítulo abaixo, aí você vai ver que eles tomavam, e eles tomam muito vinho. Eles pegam o seu dinheiro, varão, guarda ali, ele fala, ainda fala lá, pode ler lá, ainda fala que no outro dia eles vão ter mais, vai aumentar mais aquela grana. Que aquele outro dia vai ser melhor do que esse hoje. Enquanto o amado tá desempregado, tá pegando aquela graninha que às vezes nem vai dar para completar lá a prestação para pagar, às vezes de repente vai deixar de comprar uma carne para poder, porque deu lá o dízimo, porque eles estão pegando então o seu dinheiro, meu, e tá bebendo, comendo, levando as mulheres para viajar. Ó, você quer ver uma coisa? Se o Salvador falou para nós juntar tesouro na terra, por que eles têm tanta grana assim? O pastor presidente da Assembleia de Deus vai de avião para os Estados Unidos e leva a esposa, a comitiva, tudo. Tá lá, eu congreguei lá. E eles pregam lá que para você ser pastor lá, você tem que ser casado. Só que o filho dele lá foi nomeado a pastor, mas não é casado. E não casou, e é pastor. Por que será, meu irmão? É muito dinheiro, amado. É muita grana. Por detrás disso daí, você nem sabe o que está acontecendo. Eu sei que eu estou correndo até risco de estar falando essas coisas aqui. Mas é o seguinte, quem tem ouvido, ouça. Agora prova para mim que é mentira. Vai lá, vocês que vão aí na sede aí, dessas igrejas. As pequenininhas já estão acabando. Tem umas 2 ou 3 aqui na rua onde eu moro que fechou. Por que será que fechou, hein, amado? Porque tem Valdomiro, tem Erdi Macedo. O irmão quer ir lá buscar lá o lencinho, quer buscar lá o sal grosso. Ó, amado, depois vem me dizer que isso é de Deus. Eu acredito que é de Deus mesmo, mas não do Criador. Você já foi buscar lá o significado de Deus? Zeus? Você já foi pegar a tradução lá de Jesus? Vai buscar lá, varão. Vai buscar lá. Examinai as escrituras, Salvador. Por que você acha que mataram ele lá? Mataram não, ele entregou a sua vida, né? Porque eles falam que mataram, mas ninguém matou ele não. Ele se deu. Mas quem traiu ele? Por quantas moedas? Tudo isso vocês sabem. Quem traiu ele, por quantas moedas. Agora eu faço uma pergunta para o amado. Me responda a pergunta. Quem comprou? Quem comprou o Salvador? Hã? E por que comprou ele? Ó, amado, se esse Jesus aí que deram esse nome aí para ele, que nunca foi Jesus, mas nós conhecemos desde a época dos nossos avós que é Jesus, você está entendendo? Se ele viesse hoje, iam ferrar ele novamente, iam armar um esqueminha e tirar ele de circulação. Você está entendendo? Porque esses camaradas aí são formados em psicologia, são formados em direito, são formados em tanta tranqueira aí, que quando eles falam muito bonito, explana bem a Bíblia, mas do jeito deles, amado, de uma maneira que você não saia de lá, de uma maneira que você fique lá. Mas o Salvador falou, sai daí, povo meu, vem para fora, amado, sai dela, o Salvador está aqui de braço aberto assim, ó, vem filho meu, vou eu te abraçar, vou eu te colher, vou eu cuidar de ti. Mas você tem que ir para o deserto, mano, comer o maná que cai do céu. Tá entendendo? É isso aí. Então eu vou parar por aqui, que eu começo
a lembrar dessas coisas. Aí eu fico xarope, porque eu sofri tanto nesses lugares aí, e hoje eu vejo meus irmãos, minhas irmãs, das 6 horas estão tudo indo para a igreja, não é verdade? E o povo aí fora, onde eu moro aqui, ó, vocês eu saio à noite aqui, na avenida aqui, eu moro numa avenida aqui, ó, não sei se vocês conhecem a Edgar Facó, sai ali, às vezes você vê gente dormindo no chão, não tem onde dormir, e os bonitão estão tudo indo de terno, gravata, tudo chique, cheiroso, com a barriguinha cheia, vai lá, dá ainda mais um pouco de dinheiro pro pastor, você está entendendo? Enquanto aí fora, ó, estão passando necessidade, fome, tá entendendo? Tá aí fora aí, alguns estados até do nosso país aqui, do nosso Brasil, tá aí gado morrendo de fome, pessoas morrendo de sede, e por aí vai, o negócio está se acabando tudo. Mas os cambulosos aí, tá tudo aí guardando grana. Então eles falam, ó, por causa do nome de Jesus, vós serei perseguido. Fala pra mim, amado, se eles são perseguidos. Macedo é perseguido? O boiadeiro lá é perseguido? O Valdomiro é perseguido? É nada, amado. Você é perseguido? É nada. Quer ser perseguido mesmo como fala as escrituras? Prega a verdade pra você ver. Já deve estar doendo pra um monte. Eu tenho certeza que logo logo vai ter um monte de coisinha escrito lá embaixo assim, ó. Você é louco, você é desviado, você é não sei o que, você fala mas não entende. Vai estar esses absurdos escritos lá embaixo. Mas ninguém tem coragem. Ó, irmão, não precisa ter medo não, vai pra cima, vai pra cima. O Salvador guarda, Ele cuida. Vai buscar, vai entender, vai saber a verdade. Vai ver até onde você foi enrolado, você não acredita. Faz uma busca no Google lá, põe lá idolatria nas igrejas evangélicas, é mais do que a católica. Para começar, os evangélicos é católico. Se você não sabe, o evangélico é mesmo católico. A Bíblia é católica. O negócio de Bíblia evangélica é nada. É tudo a mesma coisa. Você pegar uma Bíblia antiga já é diferente dessas de agora. As traduções é tudo outro. É uma maneira de enganar o povo. Então, amado, sai dela. Vai para os braços do Salvador. Ele cuida. Você não acredita em Deus? Você não acredita em Jesus? Ou ele só cuida de você se você estiver na sinagoga dos cães? Agora mesmo está aí um amigo meu ali, ó. É para a igreja, eu estou vendo daqui, ó. São exatamente 5h15. Já deve estar aí, porque mas está lá. Está indo para lá. É muito amigo meu. Agora que nem ele, está aí nessa hora um monte. Um monte. Nós devemos levar boas novas. Por que o Salvador falou que não entrará no céu os cães? Adúltero, afeminado, por aí vai. Pode ver, que será? Será que é cachorro, mano? Não é. Eu acho que não é. Eu tenho certeza que não é. Então, é o seguinte, esses cães, estou para dizer que é aqueles lá, ó, Isaías 56, 11. Os cães gulosos. Porque o verdadeiro pastor, amado, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Esses aí não, esses aí vão arrancar sua lã. Esses aí vão arrancar tudo que você tem. Dinheiro, tudo. Então eu deixo aqui essa mensagem para os amados. E logo mais estarei postando outro vídeo na internet. Amém? Estarei aí orando para todos os nossos irmãos, para que o Espírito Santo venha nos direcionar à realidade. Amém?